Fala galera, beleza? Ó, seguindo aqui a entrevista com o Terrinha, mais um rapaz aqui que eu conheci, o Fabiano Oliveira, tá bom? Então ele é da área de tecnologia e ele vai dar uma entrevista aqui, passando a experiência dele, como é que foi a adaptação e tudo mais. Seja bem-vindo, Fabiano. Olá, Léo. Tudo bem? Fala, Tranquilo? pessoal. Bom, primeira pergunta é o seguinte, aquela básica, né? O que levou você a sair do Brasil? Isso daí até hoje tem gente que ainda me pergunta isso, até na família, né? É uma série de fatores, como sempre, né? Eu acho que cada um vai botando principais pontos, mas curiosamente, para mim, os principais pontos não estavam entre a crise, desemprego, essas coisas e violência. Era mais uma questão de adaptação cultural mesmo. Eu já sentia uma vontade de procurar novos ares, trazer uma mudança mesmo. Em 2017 foi o ano que eu saí mesmo, né? Tive uma experiência em 2016 de ficar um tempo nos Estados Unidos, depois vim para cá. Okay. E quanto tempo você ficou lá nos Estados Unidos? 4 meses. 4 meses. 4 meses, mais por uma questão de adaptação do inglês, né? Eu me senti inseguro, tinha a facilidade de ter meu irmão que mora lá, então, por que não, né? Aí eu fiz um intercâmbio de inglês forçado, Intercâmbio sem estudar, só sem estudar, só... O trabalho foi bem legal. Acho que quando você tem esse tipo de experiência, você acaba embarcando e aproveitando melhor o seu inglês, né? Apesar de que aqui nos Estados Unidos, dependendo do lugar, você aprende mais espanhol do que inglês, né? Isso é verdade, isso é verdade. Já aproveitando os Estados Unidos, a comparação trabalho Irlanda e trabalho Estados Unidos. Estados Unidos não tem limite. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Eu trabalhava 12 horas, teve uma semana inteira que era dedicado ao trabalho, era quase que 20 horas. E eles pagam hora extra certinho? Você ganha por hora. Você ganha por hora. Independente... Exato. E não tem limite não? Você pode trabalhar até morrer? Eu acho que sim, eu acho que... Até o cara aguentar. Principalmente para esse tipo de classe. Trabalhava nos Estados Unidos extraoficialmente, não era dentro das regras do governo. Com isso, acaba você sendo meio no embalo, né? Então, enquanto tem para fazer dinheiro, você faz. Já aqui, não. Eu acredito que tem aqui as pessoas que estão nesse tipo de regime também, eu não conheço nenhum aqui. Digamos. Informal total. Eu conheço gente que faz bico, trabalha depois do expediente normal, trabalha em outra coisa e faz a mais ali. Mas as pessoas aqui já seguem muito mais um padrão de obedecer às leis, de seguir as regras do governo, né? Aqui é até mais difícil você conseguir fazer esse tipo um pouco mais de emprego. Verdade. E o processo da cidadania, cara, foi tenso? Pois é, o processo de cidadania foi interessante. Em 2002, por aí, eu fui procurar saber se a gente tinha direito à cidadania italiana. E a gente descobriu, para nossa surpresa, que de toda a árvore genealógica, a minha mãe era a única que não teria o direito, pelo fato dela ter nascido antes de 1948. Desencantei da história da cidadania lá em 2002. Em 2013, e um dos nossos amigos estava vindo também, e ele falou, olha, eu conheço sim um cara que resolve esse problema. Fui na internet, comecei a pesquisar problemas com esse cara. É um advogado italiano, parece que é o único cara que resolve esse problema, para quem tem estrutura antes de 1948. Mulheres que nasceram antes de 1948. A única reclamação sobre esse cara foi que ele demorava a responder, mas não tinha ninguém reclamando de valores. E eu falei, vou experimentar, se esse cara correr atrás da certidão de nascimento, for tudo certinho, beleza. De cara, o cara já me falou, olha, 80 euros para eu começar a pesquisar, outros 80 se eu achar que é para eu te mandar. Tá ótimo. Achei ótimo, um acordo bom. Sim. Ou seja, se ele não achasse, eu só ia perder 80. E recentemente, um colega meu esteve aqui em Cork, a gente saiu para beber e ele conversando sobre isso. Ele tá correndo com a família dele, ele tá correndo sobre cidadania. Com esse mesmo cara? Com esse mesmo cara. Nunca indiquei ele nem nada. É só porque ele é a referência. Pessoal que sabe aí quem é, comenta aqui embaixo aqui no vídeo aí, que eu acho que o comentário vai ser o mesmo nome. Eu quero saber também o seguinte, provavelmente alguém vai perguntar quem é esse cara. E depois a gente vê. A gente entra em contato com ele para pegar
Uma indicação. Uma indicação. Antes de sair do Brasil, quais foram os maiores desafios que você teve, tanto financeiramente, psicologicamente? Assim, o fato de eu ter ido para os Estados Unidos me ajudou bastante. Quem tiver essa possibilidade de fazer uma experiênciazinha, de conhecer qualquer cultura, acho que até dentro do Brasil mesmo, você é o estranho nesse lugar, acho que isso te ajuda bastante. Vai numa cidadezinha do interior, todo mundo sabe que você é de fora, te ajuda bastante porque te quebra o medo. Principalmente para quando você pensa em vir para um lugar igual a Irlanda. Aqui Não, e aqui você se sente em casa, né? É muito positivo. Então os desafios que eu acho que eu tive no início era esse receio de como que eu iria me adaptar aqui. A questão financeira, graças a Deus, não tive problema. E foi um projeto também de anos. Em 2013 eu comecei com a história da cidadania, eu saí em 2017, 4 anos correndo atrás. Mas eu vim assim, que eu ia sair do Brasil, já vim com a decisão assim, se não der certo a Irlanda, vou para outro lugar. A Europa tem 20 e tantos países. Dá para tentar pelo menos umas 20 vezes, 20 e poucas vezes vai tentando. Vamos ver, 20 anos, um ano em cada país, vamos ver. De repente dá. Verdade. Bom, eu mencionei que ele trabalha na VMware, né? Para quem não conhece, a VMware é uma empresa de tecnologia muito famosa. Desde o início, né, Fabiano? Você chegou. Eu cheguei, foi o meu primeiro emprego aqui. E tá até hoje. Tô até hoje. Como é que foi o processo seletivo, assim? Foi Cara, o inglês pesou? Foi o inglês. Eu vim pra cá com a impressão de saber falar inglês. Pelo menos o The Books on the Table tava garantido. Hot dog é misto quente. Hot dog é misto quente, tava garantido. Quando a gente chega, isso eu percebi nos Estados Unidos, percebi aqui também por conta do sotaque. E mais ainda em Cork, por conta do sotaque. Então, Cork é puxado. Para quem aprendeu inglês usando o filme americano como referência, eu tive as minhas dificuldades lá, mas foi fichinho. Quando eu pisei em Dublin, o nível de dificuldade foi um pouquinho maior. Quando eu vim para Cork e as entrevistas com a galera de Cork, aí era um tal de I'm sorry? Toda hora. Isso aí I don't know, to know. O tempo todo. só pedindo para repetir. Mas deu certo. Muito disso por conta das pessoas. E eu ainda dei sorte que o cara que me entrevistou, que foi meu gerente por um tempo, ele já deu aula de inglês fora daqui. Então ele tinha a malícia de conversar com alguém que não fala inglês bem. É bem diferente. É bem diferente. Fora você percebe claramente. Exato. A pessoa repete 3, 5 vezes para você de boa. Você não entendeu? Pergunta, só não faz cabeça de que entendeu. Se for alguma coisa importante. E não entender. Porque senão o cara fala, tá bom, e vira as costas e vai embora. Não tem, galera, não tenha vergonha de falar. Se você não entendeu, pede pra repetir, cara. E tem uma frase que me salva muito. What do you mean? Se você fala com o cara, say that again, o cara vai repetir a mesma coisa e você não entendeu aquela coisa. Se você fala sorry, o cara vai repetir. Quando você fala what do you mean, o cara vai tentar explicar. O cara vai explicar para você qual é a questão dele. Isso muda bastante. E aí você ganha tempo também. Se é uma entrevista de emprego e tudo, não tem jeito. O cara vai te perguntar alguma coisa, veio de surpresa ali e não é do seu convívio. O meu processo de entrada foi legal. Não vou te dizer que foi fácil, não foi mamão com açúcar, mas não foi difícil. Quantas entrevistas foram assim? 3, se não me engano. O que importa numa entrevista dessas é a sua capacidade de... O quanto você consegue, até que ponto você vai conseguir. Dali pra lá, você não vai saber. Às vezes o cara que tá te perguntando não sabe. Entendeu? É verdade. Às vezes o cara só tem a pergunta pronta ali. Ele vai anotar a sua resposta e depois outra pessoa vai olhar. Então é mais uma entrevista para avaliar a sua capacidade técnica de ser técnico, não de resolver um problema com o olho fechado. Tem aquela história que a gente não pode falar o nome, que o rapaz ele passou na entrevista desenhando. Desenhando no quadro. Ó, galera, isso não é sacanagem. O cara é um amigo nosso. É um amigo nosso, gente boa pra caramba, mas assim, ele tava no inglês, tava no hot dog misto quente. Mas ele era muito bom tecnicamente. E o cara percebeu isso. Ele entendia mais ou menos alguma coisa, né, Fabiano? E foi desenhando no quadro. O cara perguntava, ele falou assim... Pediu licença, no, e não sei o que, e foi. E passou na entrevista. Então, assim, é aquilo também. Se você não tem inglês, mas se você for muito bom tecnicamente, os caras acabam te contratando, né, Sim. Fabiano? Isso aí vale até para pedreiro, né? Você tem uma história, você já contou no seu canal, sobre um pedreiro que veio pra cá e... O cara com o Google na mão, consegue mas se o cara virar. era bom e... O cara é bom, então a gente
que pensa só, ah, não, são só os engenheiros da NASA que vêm para cá. Não, o cara é bom naquilo que ele faz. A pessoa é um bom cozinheiro, bom pedreiro, bom açougueiro. Sim. E o brasileiro não tem gente, sempre se destaca nessa Sempre coisa, se né? destaca. Brasileiro é bom, cara. O brasileiro que quer trabalhar é bom, entendeu? Naquilo que faz. Exato. Isso é uma coisa que a gente aprende a desaprender aqui. Eu no Brasil era eu e eu mesmo e ó, deu problema aqui, se vira para quem mais delegar, né? Então isso aqui muda totalmente, né? O brasileiro tem que aprender a falar não aqui. A gente demora. Porque senão você sai fazendo tudo. Você sai fazendo tudo. Você sai fazendo tudo da empresa. Exato. E não funciona aqui. Não. Não é que você vai negar serviço, mas, não, cara, não é. Uns limites, né? Você trabalha, exato. E às vezes é até melhor você aprender a falar não. Porque você vai ter mais qualidade de vida, porque você não vai se estressar com aquilo. A empresa que está precisando vai buscar uma mão de obra qualificada para aquilo, ter um serviço melhor prestado também. Sim. Não adianta você falar sim, Não ir lá e não sabe fazer e fica fazendo gambiarra e tudo. Não é bom. Também não é bom pro cliente. Não é bom. O Fabiano tem 2 filhas, né? Então muita gente do canal me pergunta, Bissoli, como é que é a adaptação dos filhos? E infelizmente eu não posso ajudar. Então o Fabiano vai ajudar. Tem a Bia também, a Bia falou, a Bia é a filhinha menor dele, falou, não, Léo, vamos lá que eu posso dar uma entrevista no YouTube para ajudar. Aí depois a gente vai chamá-la aqui. O que você achou? O que você viu de diferença assim, as escolas aqui do Brasil? Pois é, uma coisa que me chamou bastante atenção foi um artigo que eu li quando eu ainda estava no Brasil. Era um artigo para os professores daqui, ensinava os professores daqui a como lidar com as crianças que são de outros países. Porque aqui tem muita gente de tudo quanto é canto do mundo. É uma realidade aqui. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que provavelmente onde seu filho e sua filha for estudar, vai ter criança de tudo quanto é lugar do mundo e muito provavelmente outros brasileiros. Esse artigo falava das dificuldades. Que tem criança que chora, apresenta agressividade, etc. Era a preocupação do governo daqui em fazer com que os professores, era um artigo do governo, eu lembro disso, e era a preocupação em fazer com que os professores se adaptassem aos alunos. Olha que bacana. Ao invés da gente que é pai, que está chegando, a gente, não, seu filho se vira para aprender aqui, né? Não, a escola está esperando que a sua criança vai chegar. Isso é muito bacana. E foi assim, outros vídeos também, é lógico, né? A gente sempre fica com o pé atrás, né? Sim. E eu posso te falar, cara, qualquer vídeo que o pessoal falar que a criança se adapta rapidamente, mais depressa que a gente, é verdade. É incrível, incrível. Elas me corrigem no inglês, hoje depois de 5 anos, não. 1 ano depois elas já me corrigiam no inglês. 1 ano depois, eu cheguei 1 ano antes delas e elas, 1 ano depois que elas estavam aqui, elas já estavam me corrigindo no inglês, já estavam totalmente integradas na escola, na comunidade aqui, na vizinhança. Preocupe-se mais com você do que com as crianças. E a Bia, no caso, como é menor, porque geralmente menor tem mais facilidade. Mais facilidade, esponja, né? Exato. É bem tranquilo. A vizinhança, logo que chegaram, eu fui lá fora, apresentei e tal, essa aqui é minha filha, beleza. Brincaram, as crianças brincavam sem saber se comunicar, sem saber falar. Criança Elas brincavam, né, na rua, brincadeira é universal, cara. Sim. Pique-pega, pique-esconde. Não precisa Isso falar. tem em qualquer lugar, você não precisa falar, não. É verdade. Uma contava em português, a outra em inglês, elas se encontravam no pique-esconde. 1, 2, 3, em Em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo é 1, 2, 3. Então foi bastante incrível. E hoje em dia, né, às vezes a minha casa fica parecendo creche. Vem todo mundo pra cá, eu acho que é a casa que eles mais vêm, assim. Vem gente do mundo todo, aqui vem aqui tem turco, tem da Bulgária. Na escola da Bia tem país também, nacionalidade, tem polonês, tem brasileira. Da Bia que ela não fala português, mas ela entende português. Porque a mãe é brasileira e nasceu na França, a menina, então ela fala francês e inglês e entende português, mas não fala português. O que você mais sente falta do Brasil? O óbvio é a Não comida, vai falar né? Nada, não vai falar nada, não sinto nada. Fala alguma coisa, né? Falta do Brasil? Como assim?
Não, tem. A comida. Certas pessoas, obviamente, Família, né? né? Família e tudo. Não tem como você chegar e falar, não sinto falta de... Não. A gente aprende a se adaptar. Como eu saí com o objetivo de não querer voltar, eu não posso colocar esse eu sinto falta do Brasil como algo extremamente crítico na minha vida. Me preparei bastante antes de sair. Se não der certo na Irlanda, eu vou para outro lugar. Até conseguir. Isso significa que não ia querer voltar para o Brasil. Exatamente de eu me adaptar para essa... O que é sentir falta? O que você sente falta? Dá para enumerar milhões de coisas e pessoas. Porém, se eu colocar esse pessoal e essas coisas como crítico, eu vou acabar voltando para o Brasil, igual muita gente eu sei que volta, porque não se adaptou com o clima daqui. Mas, na verdade, é porque não se adaptou com o clima daqui, mas sentia a falta do Brasil, porque senão ia para frente. Vai para Itália, vai para Portugal, o clima é melhor. Na verdade, o clima, muita gente acaba utilizando isso como desculpa. Porque, na verdade, não é isso o fator real, né? Exato. Eu acho que você sentir falta demonstra que você é humano. É simples assim, é normal. O que você precisa um pouco é de ser um pouco mais racional. É o psicológico, eu sempre falo. Exato. Se você sente falta, ok, mas lembra sentindo porque você falta, saiu. Hoje em dia tem rede social que você conversa, a comida do Brasil você consegue emular aqui o máximo, ter alguns sabores do Brasil. Mas é lógico, a falta de uma pamonha de beira de estrada, não vai ter aqui. Mas se você sabe cozinhar pamonha, tem fubá. Então, você faz. O churrasco também é limitado lá de fora, né? Churrasco, o churrasco você vai fazer na lareira com um carvão. Vento, chove muito. E tem lugares também que não pode fazer fumaça, né? Tem isso também, tá, pessoal? Tem aqui eu não posso ter pet e nem fazer fumaça. Eu não posso fazer churrasco aqui onde eu moro. Tem alguns condomínios, pra quem gosta de fazer churrasco, fica esperto, pergunta isso antes, porque tem lugares que não pode fazer fumaça, tá? Isso aí é a regra do condomínio, né? Regra do condomínio, landlord, tudo, mas o pessoal faz. Suas considerações, o que a pessoa deveria ter para quem quer sair do Brasil atualmente? Quem está se planejando, o que você recomenda? Eu sempre bati em uma tecla de uma teoria que é um tripé. Permissão para trabalhar aqui, que seria ou visto ou cidadania, inglês e uma área que seja crítica aqui. Qualquer um dos dois desse que você tiver, que você vai se dar bem. Que não pode a pessoa ter inglês. Aí você pode trabalhar aqui? Não. Se você sabe falar inglês e pode trabalhar, mas não tem área nenhuma, emprego estão catando gente na rua para tudo. Na Viema mesmo, alguns dos meus colegas lá que estão há 5 anos entraram comigo na Viema, um deles, bartender, essa é a experiência que ele tem de trabalho. Ele não era da TI. Hoje ele nem na Viema não está mais e já está em outra empresa. Mas o background dele não era TI. Não era TI. A esposa de um cara que trabalhou comigo na Viema também, ela não era de TI, mas ela sabia consertar computador. Sabe? Um computador de casa, você desmontar ali, trocar um CPU, alguma coisa. Ela sabia mexer nisso ali. Foi trabalhar no helpdesk da Viema. Pode trabalhar, tem inglês? Vai dar um jeito. Tem um combo, né? Exato. O tripé, se você tem 2 perninhas, você fica em pé, cara. Você não precisa ficar com as 3. Eu tive o privilégio de ter as 3. Mas nem todo mundo tem, mas tem os outros 2. De você só pensar nisso. E eu acredito no resto da Europa seja parecido. Não tem mão de obra qualificada no mundo. Exato. Não tem. Literalmente não tem. Eu fico pensando, se eu não tivesse inglês, a melhor opção que eu teria seria ir para uma Alemanha da vida, uma Espanha. E que os maiores centros também falam inglês. Então, exato. Se você tem um pouquinho de inglês na Alemanha, vai se virar. Assim, na Holanda, a mesma coisa. Outro dia eu atendendo um cliente da Viema, o cara é brasileiro, na Alemanha, trabalhando, né? Da Alemanha trabalhando, aí eu falei, e aí, fala inglês? Fala alemão? Ele, não, no máximo no mercado lá para perguntar uma coisa. Mas você vai ver, provavelmente ele tem uma skill boa que a Alemanha precisa. Exato. Então, aí ele fala inglês, ele fala inglês no trabalho e tem o direito de trabalhar, né? Não é bicho de 7 cabeças, se você tem 2 desse tripézinho ali, não fala inglês? Nosso amigo o Léo lembrou, desenha no quadro. O pedreiro lá tem o skill, pode trabalhar, porque o cara pagou o visto dele. Tem um visto para trabalhar, conhecimento na área. Veio para cá e se virou.
Tem uma história do sabia falar nail gun, né? Uma pistola de prego. O cara começou e pronto, e é isso aí. O irlandês entendeu que ele precisava. Entendeu que ele não queria uma metralhadora. Não era uma metralhadora. E beleza, comprou pro cara. Então, isso é comunicação, tem que se virar, não tem jeito. Falta de vergonha na cara. Ficar muito avergonhado não vai pra lugar nenhum, não. Eu vi uma história de uma pessoa que tentou aí pelo menos umas 250 vezes. O não você já tem, ninguém vai tirar dinheiro da sua conta bancária. Tenta, rapaz. Tenta até conseguir. Uma parada a respeito da minha entrevista para entrar na Viema. Foi um negócio que eu cheguei aqui, fiz a entrevista e comecei a trabalhar na outra semana não, tá? Quanto tempo demorou? Nesse período, eu fiquei aplicando. Eu via uma vaga, eu aplicava. Igual entregando jornal, né? Igual entregando jornal. Não imprimi currículo, mas era tudo aplicação online. E eu aprendi uma coisa nesse processo que é fundamental para qualquer um. Que o meu primo, quando veio para cá, eu falei com ele. Não importa a vaga. Você sabe que não vai conseguir aquela vaga. Se aplica. O mínimo que vai acontecer é você aprender inglês. O mínimo que vai acontecer é você aumentar o seu skill para uma entrevista. Quantas entrevistas em inglês você já deu? Eu não tinha dado nenhuma até então. Nunca tinha sido entrevistado para emprego em inglês. Eu sei que eu parei de aplicar quando chegou em 64. Você tá fazendo uma planilha. Eu fiz uma planilha. O meu esquema foi o seguinte. Eu achei um artigo que eram as 100 maiores empresas da Irlanda. Simplesmente eu ia no site dessas empresas, carreiras, pegava as vagas de TI que tinha e me aplicava. Algumas ligavam, outras não. Em geral é o recrutador que vai ligar, esse cara não tá te entrevistando, ele só tá querendo saber se você pode trabalhar ou não. Tem permissão. Tinha muito indiano, é o sotaque dos indianos, né? Então para mim foi uma experiência incrível, porque de cara eu já tive que lidar no telefone com alguém falando um inglês que era mais difícil do que o que eu estava acostumado. Hoje eu converso normalmente com os caras, mas na hora foi difícil. E igual você falou, o não eu já tinha, então eu ficava tentando me comunicar com o cara, e ali eu ficava 2 minutos, 3 minutos, chegava num ponto que eu tinha 10 ligações num dia, entendeu? Parecia até a equipe de venda, né? 64, o negócio da planilha, eu parei no 64, mas como o LinkedIn estava ativo, com a opção lá, procurando emprego. Então eu recebia muito mais ligação do que o que eu me aplicava também. Cara, era muita ligação. Tinha dias de ter 10 ligações no telefone, e conversando com um recrutador. De entrevista mesmo, pessoal, que eu considero que a que eu fiz com a Viema foi pessoal, apesar de ter sido online, né? Eu fiz 4 entrevistas. De entrevista de emprego. Que eu fui lá no lugar, que eu conversei com as pessoas, fiz 4. E a Viema foi uma, eu vim pra Viema. O resto tudo foi ligação de a pessoa perguntando alguma coisa. Se você tá chegando agora, assim, chegou uma ligação qualquer lá e tudo, atende, conversa. Passa o seu dia falando inglês. É a melhor coisa que você faz. Vai ter experiência para falar. Aí no dia que chegou a entrevista mesmo, eu já estava muito mais preparado para conversar. Então é muito melhor. Bom, agora a gente vai chamar a Bia, né? Vamos chamar Corta aí. Bom, galera, acho que é isso. Inscreva-se no canal, deixa aquele joinha, né? Pra ajudar a galera e divulgar esse vídeo também para outras pessoas. Grande abraço e até a próxima.